Nós vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus. Eu não quero trazer nenhuma mensagem. Eu, ultimamente, tenho tido muita dificuldade com mensagens temáticas. Minha cabeça não funciona mais assim. Não consigo. E portanto, eu quero continuar a fazer a nossa exposição de Mateus, capítulo 18, tá bom? Vamos dar continuidade. Mateus, capítulo 18. É um texto muito bom. Eu penso que é bem para esse dia ou para qualquer outro dia. Vai nos servir bem nesse momento, nesse primeiro culto de ano, para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Aproveitando tudo que nós já temos aprendido, lido, ouvido, meditado sobre esse evangelho maravilhoso. Mateus capítulo 18, do verso 10 ao verso 14. Hoje nós vamos meditar na parábola da ovelha perdida. E é interessante nós fazermos isso porque geralmente nós citamos as parábolas, textos, geralmente nós fazemos isso fora do seu contexto. Mas quando a gente vem fazendo uma exposição, como nós temos feito, quando nós chegamos no texto, ele vem carregado de todo o seu contexto e faz muito mais sentido. E esse capítulo 18 ele é um capítulo muito bom, de grandes verdades de Deus para nós, para a sua igreja. Então vamos meditar do verso 10 ao verso 14. Mateus capítulo 18, do verso 10 ao verso 14. Eu vou ler na versão ARA, tá bom? Eu vou ler na versão ARA. Diz assim a palavra de Deus: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se o homem tivesse 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Vamos orar mais uma vez. Mantenha a sua Bíblia aberta para a nossa meditação. Querido Deus, quanta alegria nos nossos corações de poder começar o ano aqui, junto com os irmãos e família, poder louvar o Teu nome e engrandecer ao Senhor. Muitas pessoas estão em diversos lugares espalhados pelo mundo, vivendo esse dia. Nós te agradecemos, porque o Senhor mudou a nossa cosmovisão, o Senhor mudou a nossa mente, nos dando senso de valores sobre as coisas. E é valioso demais para nós, Senhor, estarmos aqui, porque reconhecemos quem se faz presente neste lugar, o Senhor. E esperamos que o Senhor receba de nós, esteja recebendo toda adoração, todo culto que aqui propomos ao Senhor. Queremos te dizer, ó Deus, em oração, neste dia, que se o Senhor nos conceder a graça de viver todo esse ano por inteiro, nós queremos, ó Deus, todos os dias de culto aqui, poder expressar ao Senhor a nossa adoração, o quanto nós te amamos, o quanto o Senhor é valioso para nós. E esperamos, ó Deus, que ao longo de todo esse ano o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos direcione, que nas noites sombrias, que nos tempos sombrios, que este lugar sirva, ó Deus, como lugar de abrigo, que aqui o Senhor nos acolha, que aqui o Senhor nos console, que no abraço do irmão nós possamos nos sentir abraçados por Ti. Que nos tempos difíceis a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que seja um tempo, ó Deus, de crescimento para nós neste ano, nesta igreja, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Nos dê alegria, Deus, de ver pecadores, assim como nós, se rendendo ao Senhor da glória. Nos dê a graça, Deus, de ver irmãos fracos se erguendo, se fortalecendo.
Nos dê a graça, Deus, de estarmos mais unidos, mais juntos. Nos dê a graça, Deus, de vencermos as nossas batalhas, os nossos pecados. Nos dê a graça, Senhor, de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Fala conosco, Senhor, nesta noite, mediante a Tua palavra. Pois assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é uma das parábolas bastante conhecidas nas Escrituras. E essa parábola, em especial, ela não está registrada apenas em Mateus. Nós vimos que tem alguns textos que é exclusivo de Mateus, mas também nós vimos que há alguns textos que são compartilhados em outros evangelhos. Principalmente nos evangelhos sinóticos, eles têm uma ligação muito forte de um texto com o outro. Em especial, essa parábola, ela está registrada no evangelho de Lucas, bem como assim no evangelho de Mateus. Mas há uma diferença que é diferente de outros textos que são compartilhados nos evangelhos. Geralmente, um texto narrativo, que é expresso no evangelho, ele também tem a sua narração nos outros evangelhos. E mantém-se a mesma história, a mesma ideia, geralmente o mesmo contexto. E o que vai mudar ali são só algumas observações que o próprio autor pegou e que diferenciam um do outro. Mas essa parábola, ela é interessante, porque a parábola é a mesma de Mateus e de Lucas. Contudo, o contexto é diferente. É como se Mateus tivesse registrado Jesus usando essa parábola em um contexto, e Lucas registra Jesus usando novamente esta parábola, mas em um contexto diferente. Se você der uma olhada no contexto de Lucas, em Lucas capítulo 15, coloca para nós aí só para situar a gente nessa parte introdutória. Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Olha, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esse é o contexto de Lucas. E Jesus usa essa parábola para responder esses fariseus que estavam incomodados, porque Jesus chegava junto dos pecadores. E, portanto, Lucas registra Jesus usando essa parábola para trazer um outro ensino. Jesus usa essa parábola para querer dizer para eles que, na verdade, ele veio para salvar o que estava perdido. E Lucas registra Jesus usando essa história para confrontar os líderes religiosos de sua época, que não conseguiam conceber a ideia de Deus salvar pecadores. E foi por isso que Jesus usou essa parábola. Já no contexto de Mateus, Jesus usa essa parábola para continuar a falar sobre o porquê não se deve rejeitar os seus discípulos, porque elas são ovelhas amadas pelo seu pastor. Por isso o texto começa no versículo 10, e voltando nós lá para o nosso texto, ele começa com uma advertência, que diz: vede. Se você colocar na NVI, coloca na NVI, por favor, o versículo 10, que seria a mesma tradução. O versículo 10 da NVI, ele vai dizer: cuidado. Então ele traz um tom de advertência, ele começa essa parábola, ele usa esta parábola para continuar falando sobre isso, sobre os cuidados que deve ter com os seus discípulos, porque elas são ovelhas amadas pelo seu pastor. Por isso que o texto, então, ele começa com uma advertência: vede, cuidado. Versículo 10, ele diz exatamente isso: cuidado para que não desprezarem um só destes pequeninos. E aqui algumas considerações eu quero fazer. Pode voltar para o texto da Ara, não? Era só mesmo para ver a diferença. Então, o verso 10, ele começa: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Algumas considerações aqui no verso 10, só para a gente lembrar, elas precisam serem feitas. Lembrando: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Está resolvido quem são esses pequeninos? Nós já falamos sobre isso no sermão passado, mas eu vou novamente aqui lembrar você.
O capítulo 18, ele começa com Jesus chamando os seus discípulos de crianças, de pequeninos, que ele usa aquele exemplo. Os discípulos estão com aquela disputa de querer saber quem é o maior entre eles, e Jesus pega uma criança para usar e para dizer, vocês precisam se tornar como uma criança. E obviamente Jesus não estava dizendo literalmente que um adulto tem que se tornar criança, porque obviamente isso é impossível. Mas o que Jesus estava querendo dizer, usando a referência da criança, é que eles tinham se tornar como criança no sentido de serem humildes, de não ter essa pretensão boba de status, de se achar maior do que o outro. Crianças geralmente não têm esse tipo de preocupação, elas não têm essa preocupação de status, de posição, isso são coisas de adulto. Então, a ideia é isso. E a partir de então, Jesus fica se referindo aos seus discípulos como pequeninos, como crianças. Portanto, ele segue então no texto chamando os seus discípulos de pequeninos. Então, os pequeninos aqui, a quem ele se refere, são seus discípulos. São seus discípulos, que dentro do contexto, aqui de verso 10 ao verso 14, elas também são chamadas de ovelhas, que é a ideia da parábola da ovelha perdida, certo? A ideia da parábola da ovelha perdida. Então, primeira observação a ser feita, consideração, é olhar para o verso 10 e entender que ele está falando dos seus discípulos. Portanto, vede, não desprezeis a qualquer destes meus discípulos, das minhas ovelhas. E nós já vimos que ele vem falando sobre isso desde o versículo 6, da ideia de não fazer tropeçar nenhum deles, de não causar dano, de não fazer mal nenhum dos seus discípulos, nenhum das suas ovelhas, nenhum dos seus pequeninos. A segunda consideração a fazer no verso 10 é o que ele vai dizer sobre os seus discípulos. Ele vai dizer, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. E aí precisa ser feita uma consideração sobre isso. O que Jesus quis dizer com os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai celeste? É importante explicar isso porque foi com base em textos como esse que surgiram algumas doutrinas estranhas, tipo da ideia de anjo da guarda, né? Essa ideia é muito comum, conhecida principalmente no catolicismo romano, de que todos nós temos um anjo específico que nos cobre. Mas todos nós sabemos que isso não é uma doutrina sustentada pelas Escrituras. Não há nenhum texto bíblico que diga que cada pessoa tem um anjo específico, um anjo da guarda, aquela pessoa que quando você nasceu foi enviada para acompanhar você por toda a sua vida. Não há espaço na Bíblia para esse tipo de pensamento. O que nós podemos afirmar, com certeza, que é o que a Bíblia diz por demais, é que os anjos de Deus, eles são nossos servos. Eles são enviados por Deus para nos servir. Certo? Então, tudo bem. Você pode pedir a Deus, Senhor, envie teus anjos para me proteger? Sem nenhum problema, porque Ele faz isso. Porque Ele faz isso. Mas isso não quer dizer que você tem um anjo específico que é só seu anjo da guarda, não. Não há nenhum texto bíblico que possa afirmar esse tipo de doutrina. Portanto, esse texto não quer dizer isso. Tá? Esse texto não quer dizer isso. Então, o que Jesus quer dizer com a expressão os anjos deles, dos seus discípulos, dos seus pequeninos, das suas ovelhas? Segundo D.A. Carson, e eu cito ele porque ele é a maior autoridade no Novo Testamento vivo, ele vai dizer que a explicação mais provável é a defendida por Warfield. E ele vai dizer que o cara vai dizer a seguinte coisa, que quando o texto diz os anjos deles, ou seja, dos pequeninos, dos discípulos, na verdade ele está falando sobre os espíritos deles após a morte, que eles veem sempre a face do Pai Celeste. Seria a ideia assim, o texto, seria lido assim o versículo. Não despreze esses pequeninos, pois o destino deles é a glória na presença de Deus. Seria como se fosse assim, uma tradução mais coerente do que se quer dizer. Não despreze esses pequeninos, porque o destino deles é a glória na presença de Deus. Segundo D.A. Carson, essa é a melhor explicação
e mais provável para o que seja essa ideia do anjos deles, tendo em vista de que não existe a ideia do anjo da guarda. E essa linguagem de anjos se referindo a nós, ela não é estranha em hipótese alguma, porque em diversos textos bíblicos das Escrituras é dito que nós seremos como os anjos. Há várias referências, muitas vezes, que é feita a nós. Por exemplo, em Apocalipse, alguns interpretam a expressão anjos sendo muitas vezes como seus líderes, os líderes da igreja, os pastores, né? Então, não há nenhuma dificuldade quando a Bíblia, em muitos momentos, usa a expressão anjos para se referir a nós. Por isso que a melhor explicação do texto seria isso. Não despreze esses discípulos, porque o destino deles é a glória na presença de Deus. E eles sempre estarão vendo a Deus incessantemente na presença do Senhor. Então essa seria a melhor interpretação do versículo 10. Portanto, começa com essa advertência. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai celeste. Bom, dada essa explicação, na perícope anterior, nós vimos que Jesus ensina razões pelas quais não se deve causar dano aos seus discípulos, aos seus pequeninos, e ele usa tom pesado. Não sei se você lembra do tom, mas eu vou lembrar você do tom em que Jesus usou para tratar sobre essa questão. Ele vai dizer no versículo 6 que qualquer pessoa que cause dano aos seus discípulos era melhor que pendurasse ao seu pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ou seja, ele quis dizer que se alguém pretende causar dano aos seus discípulos, era melhor que acontecesse o quê? Que ele morresse, certo? Então ele usa palavras fortes para dizer isso. Ele também continua dizendo que ele vai usar outros termos pesados, que é o finalzinho do verso 8 e o finalzinho do verso 9. Olhe nas suas escrituras, na sua palavra e veja. Ele ameaça pessoas com o trato com seus discípulos. No verso 8, o finalzinho ele ameaça de ser lançado no fogo do inferno. E no verso 9, ele também ameaça com a mesma coisa de ser lançado no inferno de fogo. Então você percebe o tom severo em que Jesus está usando para dizer: não cause dano, não faça sofrer, não seja pedra de tropeço aos meus discípulos. É melhor que morra. E ele ameaça com o fogo do inferno aquele que mexer, que causar dano aos seus discípulos, às suas ovelhas. Então, fique com isso em mente. Fique com isso em mente. O contexto é esse. Jesus está vindo e está ensinando sobre isso, sobre os cuidados com os seus discípulos. Por isso que ele disse no verso 7, ai do mundo, por causa dos escândalos, por causa dos danos que muitas vezes causam aos discípulos, aos seus filhos. Então é com isso em mente que você precisa estar para entender então o que vem posteriormente e como ele vai tratar agora o texto. Eis aqui agora, nessa parábola da ovelha perdida, que essa é a intenção de Jesus, de citar a parábola da ovelha perdida nesse contexto. Lembrando que nesse contexto ele a usa de modo diferente da de Lucas. Aqui é uma outra razão que Jesus usa para que tenhamos cuidado com os seus discípulos, para que tenhamos cuidado com os seus pequeninos, exatamente por causa da relação deles com Deus. Vejamos nós aqui mais uma vez no texto. No verso 11 ele diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E o verso 12 diz: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 e indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes
pequeninos, pequeninos. Então perceba, tente entender o contexto e o que Jesus está tentando ensinar. Todas as advertências que ele já deu até o presente momento, de olha, cuidado com eles, não mexa com eles, não faça eles sofrer, não faça eles tropeçarem, e ele adverte de forma severa as outras pessoas, é exatamente para mostrar o seu cuidado. Ele quer mostrar o quanto as suas ovelhas, seus discípulos, são valiosos para ele, o quanto são valiosos para ele. Por isso que o versículo 14, ele encerra mais uma vez ratificando isso. Olha o que diz. Uma conclusão. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que sofra, que pereça um só destes pequeninos. Por isso, tantas advertências. Por isso, tantas advertências. E agora, do verso 10 a 14, ele vem então nos ensinar sobre a parábola da ovelha perdida, nos trazendo uma outra razão pela qual nós não devemos desprezar esses pequeninos. Por quê? Porque o pastor, Deus, se preocupa com cada uma das suas ovelhas, de tal maneira que ele busca aquela que se extraviar. Ele disse, olha, não cause tropeço nelas, porque se alguma delas se sofrer dano, se extraviar, sou eu mesmo que vou buscá-las, porque eu cuido das minhas ovelhas. E aí ele continua, que a sua preocupação com a ovelha perdida é tão grande que ele se regozija mais com a recuperação dessa que se perdeu do que com as outras 99 que não se perderam. Fato também retratado no Evangelho de Lucas, que vai usar a parábola da dracma perdida, da mulher que tinha 10 dracmas, que vai dizer que ela perde uma e que ela procura com muita atenção e depois que ela encontra, se regozija com isso. E depois tem a parábola do filho pródigo, também do homem que tinha um filho, que se perdeu e que depois é achado e que há festa com isso. A intenção é exatamente essa, mostrar o zelo por alguma coisa. A mulher que tinha o zelo pelas dracmas, considerava valioso aquilo que se perde, perdeu e ela pega, e ela vai atrás. O homem que tinha um filho e que se perde, se alegra quando ele é achado, porque estava perdido. E o homem que tinha 100 ovelhas, e que uma se perde, e ele vai atrás dela, até encontrá-la. E depois que encontra, faz grande festa, porque encontrou aquela ovelha que havia se perdido. O ponto dessa história é que o Pai Celeste não está disposto a permitir que nenhum desses pequeninos se perca. Logo, é chocante a ideia de que alguém tente fazer desviar algum destes pequeninos, porque ele já vinha advertendo, olha, cuidado para não ser tropeço com elas, cuidado para elas não sofrerem por causa de alguma ação sua. Mostra exatamente o cuidado que ele tem com cada um de nós. Essa história é sobre como Deus preserva as suas ovelhas. É o amor de Deus pelas suas ovelhas, pelos seus pequeninos. E aqui, eu não quero enaltecer o nosso valor além daquilo que Deus coloca sobre nós. Isso é importante dizer. Nós somos preciosos para o Senhor. E essas passagens, elas querem ensinar isso. Por isso, tanta severidade. Deus diz, olha, é melhor morrer do que ferir eles. É melhor morrer do que causar dano a eles. Jesus ameaça com fogo do inferno. A ideia é exatamente ele tentar mostrar o quanto nós somos valiosos para ele. Por isso ele diz, ai do mundo que tentar causar dano aos meus pequeninos. E isso, de alguma maneira, pode mexer conosco, se nós não tivermos cuidado, com o nosso senso de ego. Né? Eu sou valioso por demais por Deus, e é um fato. Mas nós precisamos ter cuidado com isso, porque o capítulo 18 começa com o problema dos discípulos, porque eles estavam querendo ser aquilo que não deveriam ser, estavam disputando para saber quem era o maior entre eles. E esse tipo de sentimento nós precisamos ter cuidado, porque
Nós somos valiosos para Deus, mas não porque esse valor vem de nós mesmos. Nós não somos valiosos para Deus porque Ele olhou em nós e achou algo precioso e disse, eu preciso ter isso para mim. Não, não foi por essa razão. Na verdade, o valor que nós temos, nós só temos porque Deus atribuiu esse valor a nós. E é exatamente isso que torna o amor de Deus algo maravilhoso. Porque, na verdade, não havia nenhum valor em nós, no sentido da palavra. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Mas mesmo assim, aprove Deus atribuir valor em nós. Ele decidiu fazer isso, não porque nós temos em si mesmos algum valor. Ele sim é que tem valor, mas nós não. O valor que nós temos hoje foi Ele que atribuiu a nós, porque Ele nos chamou para fazermos parte do seu aprisco. A partir do momento em que Ele nos chamou para fazer parte do seu aprisco, aí sim, nós passamos a ter valor. Agora sim nós temos valor, porque nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Nós somos propriedades dele e, portanto, nosso valor está aí, não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem é o nosso pastor. É aí que está o nosso valor. Não é o fato de eu ser uma ovelha, mas quem é o meu pastor. É aqui aonde está a coisa. O valor não está em mim, mas em quem é o meu pastor. Por isso que o Salmo 23, ele salta. Porque o salmista começa dizendo quem é o seu pastor. E quem é o seu pastor no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. É aqui onde está a questão. Por isso que o Salmo 23, ele é belo. Porque Davi começa exatamente apresentando o seu Senhor, o seu pastor, a quem ele pertence. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E isso faz diferença. Eu não sou qualquer ovelha. Eu sou ovelha dele. E isso faz toda a diferença. Portanto, o valor do texto não está em nós mesmos, mas exatamente no pastor. Nele, que decidiu em sua soberania nos escolher e nos fazer seu próprio rebanho. Nós estávamos como ovelhas desgarradas, perdidas. E esse aqui é um retrato bem da nossa vida. A Bíblia vai dizer exatamente isso. Nós vivíamos como ovelhas errantes, perdidas, sem pastor. Mas aprove o Senhor ir até nós, nos resgatar como ovelhas perdidas e nos chamar para o seu aprisco. De tal maneira que hoje nós somos ovelhas do seu pastoreio. Ovelhas do seu pastoreio. Essa é a nossa história. A história da ovelha que estava perdida e que o Senhor foi atrás para resgatar. Todos nós estávamos nessa condição. Todos nós nascemos como ovelhas perdidas, desgarradas e sem pastor. Mas aprove Deus em sua soberania ir atrás da sua ovelha, daquela que ele escolheu para fazer parte do seu aprisco. Portanto, essa história ela ressalta o amor de Deus pelas suas ovelhas. Por isso as advertências. Por isso o verso 14, não é da vontade do vosso Pai Celeste que nenhum deles pereça, que nenhum só destes pequeninos. É da vontade de Deus. Ora, se é da vontade de Deus que nenhum de nós se perca, imagine o que Deus faz com aqueles que tentam fazer com que as suas ovelhas se percam. Por isso todas as advertências, ai do mundo que tentar fazer isso, é melhor que você se afogue e morra. Porque essas ovelhas são ovelhas do seu pastoreio. São ovelhas do seu pastoreio. E isso, irmãos, de certa forma nos traz
nos traz tantos consolos para a caminhada dessa vida, porque nós sabemos que, como ovelhas, nós enfrentaremos muitas coisas nessa jornada da vida. Jesus vai dizer que Ele nos envia, na verdade, para o meio de lobos. Lembra? Capítulo 10. Ele nos envia para o meio de lobos. Nós seremos feridos. Muito provavelmente, ao longo desse ano que está por vir, nós enfrentaremos adversidades. Seremos feridos. Mas nós precisamos lembrar disso. Ai do mundo. Ai daqueles que nos ferirem. Ai daqueles que tentarem nos fazer tropeçar. Porque nós somos ovelhas do seu pastoreio. E Ele é o bom pastor. Ele é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Aquele que não deixa as suas ovelhas sozinhas. É o bom pastor do Salmo 23, que ainda que nós trilhamos o vale sombrio da morte, Ele vai estar conosco. É aquele que prometeu nunca nos deixar, nunca nos desamparar. É o Deus conosco, que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Esse é o pastor que nos acompanha. Não sabemos das lutas que nós iremos enfrentar ao longo de todo o ano que está por vir, mas de uma coisa é certa: o bom pastor estará conosco. Pode ser que em alguns momentos a gente sofra, e aqui dentro do contexto, pode ser que a gente seja extraviado, como diz o texto. Como ele disse, que, versículo 12, que vos parece se um homem tivesse 100 ovelhas e uma delas se extraviar? Pode ser que em algum momento da nossa caminhada ao longo desse ano, a gente sofre de alguma maneira assim. Mas nós precisamos olhar para esse texto com esse carinho. Se isso acontecer com algum de nós, nós precisamos ter a total convicção de que alguém vai ao nosso encontro. E segundo esse texto, quem vai atrás da ovelha que se extravia? O pastor. Por isso que quando algum irmão sofre, ele por alguma razão se afasta, acontece alguma coisa dessa natureza, nós sempre afirmamos isso, meu irmão: se essa pessoa for crente, ele vai voltar. Por quê? Porque o bom pastor vai atrás dela. Porque ele vai atrás dela. Esse texto nos ensina exatamente esta verdade, de que Deus preserva as suas ovelhas. E nenhuma delas pode se perder. Nenhuma delas pode se perder. Que é exatamente o que diz as Escrituras. No Evangelho de João, vai dizer exatamente isso. Coloca aqui para nós João capítulo 10, verso 27 a 29. Olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Somos suas ovelhas, e nós estamos em suas mãos. E por isso afirmamos que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas de suas mãos, ainda que nós soframos. Isso não quer dizer que nós não sofreremos. Podemos sofrer, inclusive o versículo 7 vai dizer que é inevitável essas coisas acontecerem conosco. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que eles ocorram. Inevitável. Sofreremos, passaremos por adversidades, mas isso não quer dizer que nós nos perderemos para sempre. Porque verdades como essa do texto de João e verdades como esse nos prova de que o próprio Senhor vai ao nosso encontro. Ele, como um bom pastor, vai ao nosso encontro. Ele vai para nos curar, para nos resgatar, para nos tomar em suas mãos, porque exatamente Ele é o bom pastor. O Senhor cuida de nós e de uma maneira muito
especial. De uma maneira muito especial. Então, eu quero que, ao longo desse ano, você siga assim, lembrando a quem você pertence. Você é uma ovelha, mas de qual aprisco? Quem é o teu pastor? Lembra-se disso. Ao longo da trajetória de todo esse ano, serão inevitáveis as adversidades que enfrentaremos. Passaremos. Talvez nesse ano de 2023 enfrentemos até mais lutas do que enfrentamos no ano de 2022. É possível que isso aconteça. Não sabemos. Mas precisamos encarar este ano com essa perspectiva e essa certeza. Eu sou ovelha, mas de quem? Eu pertenço a qual aprisco? E lembrando dessa verdade, de que o Senhor é aquele pastor que, se uma se extraviar, Ele vai atrás dela. Isso pode ser eu, pode ser você, pode ser algum de nós. Pode ser que ao longo desse ano isso ocorra com algum de nós. E você precisa lembrar disso. Ainda que de repente algum irmão não vá até você, mas você precisa lembrar que o Senhor nunca há de deixar de ir até as suas ovelhas. Porque são suas. Porque são suas. E Ele mesmo vai cuidar. E Ele pode fazer isso, obviamente, usando a vida dos seus irmãos. E você nunca também deve esquecer isso. Porque como um bom pastor, Ele pode usar a vida de irmãos para cuidar de você, para ir até você, para socorrer você nesse cuidado. Porque nós precisamos lembrar que a igreja é o corpo de quem? De Cristo. Então, a igreja são seus braços, a sua mão. Então, muitas vezes, o bom pastor cuida de nós assim, do rebanho, cuidando uns dos outros, usando a vida de um irmão para trazer uma palavra de consolo a você. Naqueles momentos de dificuldades, o irmão dá um abraço em você. Ser usado por Deus para dar um direcionamento a você. Naqueles momentos que de repente você precisar ser repreendido, o irmão chegar a você e lhe exortar em amor, sendo usado por Deus como um bom pastor que diz, não vai por aqui. Então, você precisa perceber o cuidado desse pastor por meio da sua vida. É importante dizer isso porque às vezes a gente pode se fechar e dizer, não, só Jesus. Mas às vezes Jesus está fazendo exatamente isso. Ele está usando a vida de alguém para cuidar de você. Ele está mostrando a você o quanto Ele lhe ama, o quanto você é precioso, o quanto você faz parte do aprisco dele. Mas muitas vezes nós rejeitamos esse cuidado do pastor sobre as nossas vidas. Porque ele usa a vida de cada um dos nossos irmãos para cuidar de nós, para cuidar do seu rebanho. Então, olhe para textos como esse na caminhada e lembre-se disso. Verso 14. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Não é da vontade de Deus. Por isso que Ele vai atrás. Por isso que Ele vai atrás. E eu já quero preparar você para o que vem posteriormente a isso. Deus tanto usa a vida dos nossos irmãos que, olha agora o contexto do verso 15 adiante, que é a ideia de como nós devemos tratar um irmão que está em pecado. O texto diz que se o irmão estiver em pecado, quem é que vai até ele falar com ele? Um irmão, tá vendo? Como é que o bom pastor cuida das suas ovelhas? O irmão está em pecado e ele envia quem? E ele envia quem? Um irmão para fazer isso. Para você entender como é que o bom pastor cuida das suas ovelhas. Usando a sua igreja. Usando a sua igreja. E de tal maneira que esse bom pastor também disciplina a ovelha que é rebelde. Nós vamos aprender isso no próximo texto. Que se ela não receber os irmãos, o que é que vai acontecer com essa ovelha? Ela vai ser excomungada. Não é isso que o texto vai dizer? Nós vamos meditar exatamente sobre essa verdade. E nós bem sabemos por que o bom pastor faz isso. Um ato de disciplina na ovelha rebelde, para que de alguma maneira ela possa retornar ao aprisco. Ao aprisco. Então nós vamos meditar com tudo isso em mente, o cuidado do pastor. Então perceba como a disciplina faz parte do cuidado do pastor. Da forma com que ele nos conduz
na caminhada, o bom pastor, tá bom? Então eu quero, sem demorar muito no texto, eu quero levar você à oração, com base nisso, entendendo quem nós somos, ovelhas do seu pastoreio, somos suas ovelhas, ele veio até nós, ele nos salvou, ovelhas perdidas, nos chamou para o seu aprisco, e nós estamos debaixo dos seus olhos. Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos leva às águas tranquilas, é Ele quem nos leva aos pastos verdejantes, é Ele quem caminha conosco, ainda que trilhamos os vales sombrios da morte. Ainda que por alguma razão venhamos a nos extraviar, Ele vai ao nosso encontro. E Ele pode usar um irmão, uma irmã, a igreja. Outrora não tínhamos valor, mas o Senhor nos deu valor. Somos suas ovelhas. E Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Então, comece agradecendo a Deus nesse momento por você ser ovelha de Jesus.